poder assistir. Então, a partir de agora, turma, né, sejam todos bem-vindos. Desejo a todos aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí do horário que vocês estejam assistindo essa live que está sendo gravada, tá? Pelos professores de Química do Polivalente, Flávia e João Paulo, tá? Para as turmas aí dos primeiros e dos segundos anos do Polivalente. Então, sejam todos muito bem-vindos e hoje a nossa live vai ser referente aos tópicos relativos ao PET 2, principalmente as semanas 13 e 4, relativa ao primeiro ano, ao método de separação de misturas, e também as transformações da matéria, que são dois tópicos muito importantes abordados na química e que sempre caem em concursos públicos, tá? Então, para a gente ter um melhor entendimento desses conceitos, a gente preparou, em conjunto com os alunos da UEM, do curso de Química, Alisson e também Sara, essa aula, que vai ser tanto uma aula teórica, quanto também uma aula experimental ao vivo para vocês poderem assistir. Tá bom? Então, professora Flávia, poderia começar? Muito bem. Então, vamos começar, turma, tá? Com os processos de separação de mistura. Pode passar, por favor. Bem, a ideia inicial, gente, quando a gente fala de método de separação de mistura, é que na natureza, a matéria, ela não se encontra isolada de forma pura. Dificilmente se encontra alguma substância na natureza de alto grau de pureza. Tá? A gente encontra aí alguns metais nobres, como ouro, prata, cobre, tá? E algumas outras substâncias na natureza. A grande maioria delas a gente encontra na forma de misturas complexas, porque os átomos, as moléculas, elas se interagem uma com a outra. Então, às vezes, é importante, tá, a gente utilizar algum procedimento, tá, seja no laboratório, ou até mesmo no dia a dia, para a gente conseguir separar os constituintes dessa matéria, tá, e obtê-la de forma pura. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aí de algo puro que tem um alto valor agregado. O ouro, né? Quando você vai construir, ou melhor, comprar uma joia, um anel, uma pulseira, um brinco, né? Esses materiais, quando é puro, tem um alto valor agregado, tá? Já o ouro 18 quilates, que não é um ouro puro, que tem outro metal ligado nele, já é um preço bem inferior. Então, a química se preocupa muito em utilizar, às vezes, também reagentes com alto grau de pureza em laboratório, para a gente produzir e sintetizar outras substâncias, sem ter nenhum interferente. Então, a gente acaba tendo que utilizar esses métodos, tá? Mas também em casa, no dia a dia, quando a gente vai preparar um café, né, filtrar água, fazer uma torta, fazer um bolo, a gente acaba utilizando vários métodos de separação de materiais sem nem perceber. Então, é importante a gente conhecer alguns deles e estudar as características e propriedades. Por favor, Flávio. Tá? Aí, como exemplo nessa imagem que vocês estão observando, até mesmo no dia a dia, quando a gente vai, por exemplo, ir no supermercado, né, numa horta, a gente vai processar e preparar o alimento, a gente não pega qualquer alimento. Né? O nosso dinheiro aí, ele é importante, a gente precisa colocar ele da melhor forma possível. Então, a gente quer sempre alimentos frescos, né, e bons. E a gente utiliza métodos no dia a dia para separar eles, né? Catação, você utiliza aí para separar os grãos, né? As hortaliças, você quer sempre as vistosas, verdinhas. Então, esses materiais são importantes, né, a gente utilizar esses métodos no dia a dia. Aí pode passar, claro, por favor. Tá? E também na agricultura, gente, né? Na pecuária, no agronegócio, é importante também a gente ter método de separação de materiais para você ter um alimento com alto grau, né, de qualidade. Você vai no supermercado, você compra um pacote de feijão, você vê lá os grãos, né? Tem alguma impureza envolvida ali? Tem, mas ele passou por uma máquina que faz o processo de catação, né, que faz o processo de ventilação e também o processo de peneiração para separar o tamanho dos grãos, a qualidade, né, e o tipo do alimento que você está processando. Isso é muito importante na agricultura, tá bom?
Passa, por favor. Aqui nós temos nesse slide, gente, vários métodos, tá, de separação de misturas heterogêneas. Para entender o que é mistura heterogênea, né, coloquei aí 3 exemplos para vocês, de materiais sólidos, por exemplo, o granito, tá? O material líquido e sólido, por exemplo, a água, aí, que você está vendo o gelo, está vendo a fase líquida dela, e também 2 materiais líquidos, tá? O óleo e a água. Então, são materiais que quimicamente, tá, e fisicamente não se misturam. Você consegue visualizar as fases ou os componentes dessa mistura. É isso que define se é uma mistura heterogênea. E para misturas heterogêneas, eu tenho aí várias técnicas, tá? Eu resumi aí nesse quadro, todas elas que a gente utiliza. É claro que eu não vou abordar nessa aula todos, mas eu vou colocar aí alguns importantes para a gente poder fazer alguns experimentos, tá? Que a gente vai demonstrar aqui ao vivo, e também falar das características e propriedades de alguns deles, tá bom? Passa, por favor, o próximo. E no caso de misturas homogêneas, também nós temos essas técnicas, tá? Diferente da mistura heterogênea, em que você consegue visualizar os componentes, né? As fases do sistema, de que é constituído, já misturas homogêneas você não consegue visualizar isso, né? Porque você tem uma interação química, né, entre os componentes, eles se misturam. Então, é difícil visualizar. Mas existem técnicas e procedimentos que você utiliza, principalmente em laboratório, para separar e obter eles de forma pura. Tá? Então, eu resumi aí alguns procedimentos que a gente até utiliza no dia a dia também, por exemplo, sódio líquido e a evaporação, tá? E você pode fazer em casa, mas alguns outros componentes, né, você só consegue obter em laboratório, por exemplo, a destilação fracionada, a destilação simples, a liquefação fracionada, que você consegue separar os componentes dos gases, tá? Hoje, por exemplo, na pandemia, a gente está vendo muito isso, né? A escassez e a falta de oxigênio em hospitais. Mas como que a gente consegue obter o oxigênio, né, do ar atmosférico? É uma técnica, é um procedimento de separação de materiais, que é chamada de liquefação fracionada, tá bom? Então, a gente vai abordar aí alguns deles. Pode passar, Fábio. Então, inicialmente, né, vamos aí ver algumas técnicas de separação. Para que ela serve e como que a gente utiliza ela. Inicialmente, vamos abordar o sistema sólido-sólido, que são 2 materiais que não se misturam, que não interagem, que é a mistura heterogênea. O primeiro deles aí é o mais simples, é o mais antigo e o mais comum que a humanidade possui, tá? Que não precisa de equipamento nenhum. Você precisa só dos seus sentidos, o tato e a visão, que você separa pelo tamanho e pela qualidade, né? Então, você tem, por exemplo, aí as 2 imagens ilustradas, por exemplo, no sistema em que você utiliza aí na captação para separar, por exemplo, o lixo, né? Às vezes você quer, por exemplo, reciclar o material que você descarta, o plástico, o alumínio, né? O metal, o vidro. Ou mesmo em casa, quando você vai preparar uma feijoada, né, você abre um pacote de feijão, e que vem junto com o feijão? Né? Vem gravetos, vem pedaços de terra, também tem milho junto com milho, com o feijão. Então, você não quer, junto com o feijão que você vai cozinhar, esses materiais. Então, você vendo e catando, separando eles manualmente, você consegue fazer esse processo de separação. É o mais simples de todos, tá bom? Pode passar, por favor, Flávio. O próximo, gente, tá? É chamada flotação ou sedimentação fracionada, tá? Flotação tem a ver com boiar, né? Com submergir algo. Ela é uma mistura também de sólidos, tá? Que não se misturam. Onde a gente vai separar os componentes dos materiais pela densidade. A densidade é uma relação entre a massa do corpo e o volume que ele ocupa. Tá? Então, se a gente tem materiais diferentes, a gente tem também densidades diferentes. E a gente pode utilizar isso em várias finalidades. Por exemplo, na indústria, na mineração, né, ela é muito utilizada. Por quê? Você tem a siderurgia, tá? E você tem o processo de extração do minério. Vou dar um exemplo. O ferro. O ferro é um dos materiais mais utilizados pela humanidade na construção civil, em vergalhões, em barras de ferro, em lingotas. E como que a gente consegue obter o ferro do minério? Né? Primeiro tem o processo aí de escavação.
né? Você detona com dinamite o solo e a rocha. Só que aí vem junto com esse ferro, vem também outros materiais, por exemplo, a areia. Como que a gente pode separar, então, a areia do ferro? Né? É um processo simples. Primeiro eles vão pulverizar esse minério, tá? E vão misturar com esse minério óleo. Para que misturar o ferro, aí, o minério com óleo? Para que esse minério não se solubilize, né, e fique com uma densidade menor que da água. Daí você injeta um jato de água e aí o que vai acontecer com esse minério? Ele vai submergir, ele vai boiar. Tá? Para você ter uma ideia melhor desse processo, tem imagem do lado, em que você tem aí dois materiais, areia e, por exemplo, serragem. Né? Quando você tem os dois materiais sólidos, fica difícil de você separar. Você pode usar catação, por exemplo, só que você leva mais tempo. Para separar de forma mais rápida e efetiva, você pode, por exemplo, adicionar água nessa mistura de serragem e areia. E aí, quando você adiciona água, olha o que acontece na terceira imagem. Você vê que a areia fica no fundo, porque ela é a mais densa, tá? A água fica entre a serragem e a areia e fica boiando a serragem. Então, depois você consegue, com uma peneira ou filtrar, separar esses materiais, tá bom? O próximo slide aí que está demonstrando muito melhor, tá? Esse processo. Aí você tem aí um recipiente, que é um becker, tá? Aí você mistura a areia junto com a serragem, que pode ser, por exemplo, um lápis que você aponta. Aí você adiciona água, como a serragem é menos densa do que a água, ela vai boiar. Tá bom? Então, isso é muito conveniente. O próximo método de separação, gente, também tem a ver com as características e propriedades dos materiais. Tá? Vou dar um exemplo aí. Dois materiais que são sólidos, tá? E são insolúveis em água. Por exemplo, a areia e pó de ferro. Né? Como que a gente poderia separar eles? Como esses dois materiais não são solúveis em água, por filtração não dá para separar, porque os dois vão continuar no recipiente, no filtro. Né? E os dois também são mais densos que a água, então ficariam no fundo. Mas o ferro, gente, ele possui uma propriedade química muito importante. Tá? Eles são ferromagnéticos, ou seja, eles são imantados. Você consegue, através de um campo magnético, atrair esses materiais. Então, se você utilizar, por exemplo, um ímã, você vai conseguir separar da areia esse material. Tá? Vou dar um exemplo prático no dia a dia, que essa técnica está sendo muito utilizada para a preservação do meio ambiente, por ecologistas. Tá? Quando você tem um derramamento de óleo, às vezes, de uma plataforma, no mar, tá? Isso vai contaminar toda a água e a vida marinha também. E, às vezes, alguns pássaros acabam entrando em contato com esse óleo e podem até morrer. Como que você retira, por exemplo, a graxa, né, o óleo das penas de um pássaro? Tá? Muitos cientistas pensaram nessa ideia. Eles pulverizam na graxa, na pena do pássaro, tá? Material metálico, por exemplo, ferro. E através, depois, com ímã, eles conseguem extrair esse óleo das penas dos animais. Tá? Olha que legal, que bacana, né? Utilizar um processo de separação para ajudar a vida marinha, tá? E a vida no planeta. Pode passar, Flávio. Tá? Outra técnica importante, que ela vai ser até mesmo demonstrada hoje aqui, é a dissolução fracionária. Por exemplo, uma mistura aí de dois materiais sólidos, a areia e o sal. Tá? Esses dois materiais fica difícil separar. Peneiração você não consegue, porque os grãos são bem pequenos. Catação levaria muito, mas muito tempo para você separar cada grão de areia do sal. Então, o que você pode fazer para separar esses dois materiais? Você pode utilizar, por exemplo, um líquido que vai solubilizar ou dissolver um desses materiais. Por exemplo, a água. Tá? Estou dando exemplo aqui, quase todos aí a água. Então, o que acontece? Quando adiciono a água aí, né, na mistura de sal e areia, o que vai acontecer com a mistura? O sal, tá, ele vai ser dissolvido pela água. E como a areia não se mistura com a água e ela é mais densa, ela vai ficar no fundo. E vai ficar a mistura água e sal na fase líquida. Aí eu posso utilizar, por exemplo, um funil, tá? E fazer uma filtração. Quando eu faço a filtração, né, vai passar pelo filtro a fase líquida. Mas junto com a fase líquida vai também o sal que está dissolvido. E aí fica no funil a areia, que não se solubiliza. Depois, posteriormente, eu posso deixar esse líquido evaporar ou fazer uma destilação simples
eu consigo separar também o sal da água. Então, eu consigo separar sal, areia e água no final do processo. Tá bom? Passe, por favor, Flávio. Outra técnica muito conhecida, né, e até feita em laboratório, é a decantação. Tá? Até um dos processos também de separação dos componentes da água, por exemplo, quando a gente utiliza ela no dia a dia. A Copasa faz várias técnicas de separação de materiais para tornar a água potável para a gente poder beber. Um dos primeiros processos é a decantação. Decantação consiste em deixar em repouso. Tá? São dois líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Nesse exemplo aí que está nesse funil de decantação aí, nós temos o óleo e a água. Tá? São dois líquidos que têm propriedades diferentes, então não interagem. A água é mais densa, fica no fundo, o óleo, que é menos denso, fica na superfície. Então, inicialmente, eu deixo em repouso, e aí o que vai acontecer? Vai ter uma separação desses componentes. E depois eu posso utilizar aí a válvula desse funil de separação e separar, por exemplo, a água do óleo. Tá bom? Pode passar, por favor, Flávio. Essa técnica é mais conhecida por todo mundo, né? Quem não fez aí um cafezinho no dia, tá? Para fazer esse processo de separação, né, eu tenho dois materiais. Um é sólido, tá? Que é pouco solúvel, insolúvel, e um líquido, tá? Então, o que acontece nesse processo? Né? Eu posso colocar aí o pó de café no funil, tá? E jogar uma água quente. O que vai acontecer? Parte desse pó de café vai solubilizar, que a gente vai obter o café que a gente quer tomar, mas outra parte vai continuar sólida, que a gente não utiliza, tá? E aí o que acontece? O funil ele vai reter a fase sólida e vai passar a fase líquida. É uma das técnicas que a gente mais utiliza em laboratório, tá? E no dia a dia também. A água que nós bebemos, que sai da torneira, também precisa ser filtrada. Né? Porque a água é tratada, mas depois que sai da Copasa até chegar na nossa residência, ela passa por um encanamento de toda a cidade. Você não vai pegar a água da torneira simplesmente e beber. Você tem que passar por um filtro, tá? Então agora aqui algumas misturas sólida líquida, tá? Pode passar. Aqui, gente, já os materiais se misturam. Então, dificilmente você vai conseguir visualizar. Teve algum probleminha? Pode continuar? Então, gente, esse é até um processo de até obtenção, por exemplo, do nosso sal. Na maior parte do território brasileiro, né, é divisa com o mar, com o oceano, e a gente precisa do sal, né, como um condimento, como um tempero. Né? E como que a gente obtém esse sal? Você pega a água do mar, tá? Você vai colocá-la dentro de um container, dentro de um recipiente, e, por exemplo, no Nordeste, que faz muito calor o ano inteiro e venta, né, o processo do sol irradia, né, tem o processo de aquecimento da água, a água evapora. Então você no final vai ter lá o sal, né, do mar e a água evapora, tá? Pode passar, Flávio. Aqui já são técnicas mais sofisticadas, você não consegue ter em casa nem fazer ela no dia a dia, tá? Só mesmo no laboratório. Só para exemplificar, né, a importância disso, nós temos aí a destilação simples, tá? Que consegue separar materiais sólidos e líquidos que se misturam. O componente principal aí da destilação simples é o condensador, essa parte azul aí da primeira imagem, no canto esquerdo, em que você tem, tá, um recipiente que é aquecido, aí você tem uma válvula que conecta o condensador ao balão, e você tem um termômetro que você pode utilizar, por exemplo, para você medir a temperatura que está entrando em ebulição esse líquido. Tá? E aí, quando esse líquido evapora, ele vai passar por esse condensador. O nome de estudo, condensador, ele vai fazer com que esse líquido, que está na fase gasosa, passe para a fase líquida. E aí, no processo, no outro recipiente, você tem a fase líquida pura desse material. E no final, fica no outro recipiente que está sendo aquecido, a fase sólida. Tá bom? Aí tem todo o modelo na parte direita da imagem que vocês estão observando, todo esse equipamento no laboratório, tá bom? Passa, por favor, Flávio. Bem, então agora, gente, pelas técnicas e práticas que a gente viu, né, nos slides aí, eu vou demonstrar para vocês, através do experimento aqui ao vivo, tá? Como que a gente consegue obter isso todos.
Então, aqui, inicialmente, ó, vou colocar um becker, tá? Que é um recipiente de vidro, tá? Que vocês podem ver. Esse outro aqui, eu vou pegar a areia, aqui, ó, esse outro recipiente, a areia de construção fininha, ó, vou colocar ela. Pronto. Vou colocar um pouquinho. E no outro aqui, ó, no outro recipiente, eu tenho um pó de ferro, tá bom? Essa parte escura aqui. Eu vou também adicionar. Coloquei até demais. Eu venho aqui também, ó, com um pouco mais de areia, adiciono no recipiente, ó. Bastante vidro. Ó, e eu vou misturar. Então, essa mistura, gente, ó, ficou uma mistura homogênea entre os dois materiais, tá? Tanto o pó de ferro quanto a areia. De forma convencional, ficaria difícil de eu separar, mas como eu falei na aula, né, o ferro, ele pode ser magnetizado. Então, eu posso aplicar um campo magnético, um ímã, aqui, ó, para que todos possam ver. Estão vendo aqui? Ele está numa cordinha, e aí quando eu passo da superfície aqui, ó, do recipiente, vou até pegar. Olha o que fica no final. Olha que coisa bonita. Olha. Todo pó de ferro, olha, para vocês verem. Todo pó de ferro que estava na mistura com a areia passou e ficou no ímã. É muito legal isso. Uma coisa que vocês podem fazer em casa, tá? Quando vocês, por exemplo, estão trabalhando em casa com prego, parafuso, ou até mesmo as meninas aí perdem um brinco, né? Que é pequeno, ou uma agulha, vocês estão costurando, aí vocês não sabem onde está, vocês podem utilizar o ele e passar no chão. E aí vocês conseguem depois pegar esse material. Legal, né? Então aí a mistura de areia e pó de ferro. A próxima mistura que a gente vai trabalhar, tá? Posso usar isso? Ó, pegar um recipiente melhor, maior, com becker, tá bom? Vou colocar areia. Tem muito aqui. Tem mais? Vamos usar esse aqui um peixinho. Pronto. Areia. Vamos ver se eu não sujo muito. Experimento ao vivo, gente. Às vezes dá um pouco da erro também. Segura embaixo para ele. Precisa de um auxiliar aqui, gente. É só um pouquinho. Pronto, acho que não vai precisar de muito. Obrigado. Pronto, areia. Cadê a serragem? Tá. Muito obrigado. Aqui, ó, eu fiz um pequeno experimento, tá? Eu apontei alguns lápis para ter a serragem. Dá para ver todo mundo aqui? Aí eu venho e adiciono junto com a areia, tá? Vou fazer até a mistura, ó. Como é pouco, eu poderia, por exemplo, catar. Daria certo. Mas leva mais tempo. Eu também poderia fazer uma peneiração. Por que a peneiração? Porque a areia é fina. Já a serragem é um material maior. E aí, com a peneira, a areia passaria e ficaria serragem. Mas se eu quisesse separar a serragem da areia só nesse recipiente, eu poderia tirar os dois. Né? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o seguinte, né? A flotação. Eu utilizo aí um líquido, né? Que eu consigo separar os materiais pela densidade. Então, aqui, ó, nesse beck, ó, o que nós temos? Água, tá? Para vocês visualizarem aqui na câmera, água. Aí eu venho e adiciono, vou colocar de forma bem devagar, lenta. E aí, ó, gente, o que está acontecendo? Coloca mais, por favor. Ó, para aproximar da câmera. Ó, de forma lenta.
Olha o que está acontecendo com a serragem, com as pontas de lápis. A areia está ficando no fundo do recipiente, enquanto que a serragem está boiando. Vou até mexer um pouquinho. Então, olha que legal, né? Que maravilha. Então, eu consegui separar os constituintes dessa mistura, né, utilizando o processo de flotação. Tá bom? Então, aqui a nossa segunda técnica. Tá bom agora? Dá para ver todo mundo, gente? Um fundo aqui em areia. Tá? Temos três materiais. No meio, a água, que tem a densidade intermediária, e boiando aqui na superfície, tá? A serragem. Tá? Então, aí, para vocês verem que a gente consegue utilizar essa técnica no dia a dia. Tá bom? Tem mais alguns? Então, agora, gente, vou passar para o aluno, tá? Do curso de Química da UEM, que é o nosso bolsista do PIBID, que ele vai também passar mais um experimento de método de separação de mistura. Então, fique à vontade agora, Alisson, tá bom? Agora é com você. Oi, gente, estão me ouvindo? Bom dia, meu nome é Alisson, eu sou aluno da UENG, estou no 7º período de Química, e eu também sou bolsista do PIBID. E hoje eu vou trazer para vocês uma técnica de separação de misturas sólida e líquida, tá? Que é a técnica de filtração que a gente vai fazer aqui hoje, tá? E o que eu vou precisar para essa prática? Eu vou precisar de sal de cozinha aqui num potinho, sal de cozinha, areia e água, tá? Que eu coloquei na minha garrafinha aqui. E como material para separação, eu vou utilizar um filtro de papel e um funil. Como eu não tinha um funil normal, eu cortei uma garrafinha PET para fazer de funil. Então, a primeira parte dessa nossa experiência é o preparo da solução de água, sal e areia. Então, eu vou colocar aqui o sal, a areia e o sal. Vou colocar a areia aqui dentro. E o sal, agora. E vou misturar. E aí fica difícil para me separar o que é o sal e o que é a areia daqui, de dentro, porque eles se misturaram. Então, é muito difícil eu fazer uma outra técnica para separar. Então, eu vou precisar colocar um solvente aqui dentro para mim conseguir separar. E o que vai ser meu solvente? A água, para mim conseguir separar. Por quê? Porque o sal ele vai se dissolver na água e a areia não se dissolve na água. Então, eu vou conseguir separar os dois. Vou colocar a água aqui. E misturar. E aí eu misturei e já separei o sal da areia. Só que eu preciso fazer uma outra técnica para mim conseguir ter somente o sal e ter somente a areia. Conseguir separar os dois mesmo, né? O ideal, quando a gente faz uma técnica de filtragem sólido-líquida, é a gente fazer a decantação. Eu já fiz antes uma aqui com uma forma maior para vocês conseguirem visualizar. Tá vendo? Tem duas fases a minha solução. Então, a primeira fase eu tenho aqui a água e o sal. E a minha segunda fase aqui sólida, eu tenho somente a areia. E aí, para me separar essa primeira fase dessa segunda, eu vou fazer uma filtragem. E aí eu vou utilizar o meu filtro, papel filtro, e o meu funil. Eu estou com outro recipiente aqui embaixo, eu vou colocar a minha solução que eu acabei de preparar. Dá certo assim também, a gente não precisa esperar decantar, mas o ideal seria esperar decantar para a gente ter uma melhor filtragem, tá? Mas aí a gente coloca aqui para começar o processo de filtragem. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, que tá pingando? E aí a gente está separando o sólido do líquido. E aí a terceira etapa é a gente fazer uma evaporação, tá? Mas agora eu vou passar o slide, no final do slide eu vou passar o vídeo da evaporação.
Desculpa a interferência aí, Flávia. E aí eu vou pedir para o João Paulo abrir o meu slide aí para mim explicar para vocês. Só espera um pouquinho, Anderson. Tá bom. Sim. Um momento. Aí, pronto. Pode passar? Antes de explicar o que aconteceu nessa minha técnica, eu gostaria de apresentar para vocês um concurso que o PIBID está desenvolvendo, tá? Que é o concurso Laboratório em Casa, e ele tem o objetivo aí de complementar a ação de docente no ensino remoto, tá? E como a gente vai fazer isso? A partir de atividades experimentais que os alunos vão desenvolver para a gente, tá? E quem vai poder participar desse concurso são os alunos do Polivalente e do Levindo, que vão competir entre eles, né? Pode passar. E vai ter premiação, né? Os 12 melhores vídeos selecionados, né? Então, vocês vão ter que entrar lá no nosso Instagram, que eu vou passar depois para vocês, e vocês conferirem lá as regras, tá? E aí, os 12 melhores vídeos, melhores avaliados, vai ter uma premiação, tá? Eles vão ser publicados. Isso, eles vão ser publicados, e aí os 3 melhores vai ter a premiação. O primeiro lugar vai ganhar R$100, o segundo é R$80 e o terceiro R$60, tá? E aí vocês vão gravar um vídeo, que já tá lá os roteiros prontos no nosso Instagram, e vão enviar, tem todo um edital, todo o roteiro, vocês dão uma lidinha lá. Qualquer dúvida, vocês podem pedir para os professores de vocês, que eles passam o meu contato, ou o contato da Sara, ou de outro aluno do PIBID, que aí a gente auxilia vocês também. Pode passar. Esse aí é o nosso Instagram, então gostaria que vocês fossem lá e seguissem e acompanhassem, tá? Que é o @logadosnaciência. Aí pode passar. Então, como eu tinha mostrado para vocês, voltando lá para o nosso experimento, a nossa solução é feita, a gente fez com água, sal e areia. Pode passar. E os materiais que a gente utilizou foi um papel filtro, que a gente coloca café normal, mas indicado é o que está embaixo dele ali, que é um papel de filtro quantitativo que a gente tem no laboratório, tá? E aí a gente também utilizou um copo como recipiente para a gente fazer a solução, colher, o funil, como eu também não tinha um funil em casa, eu fiz um funil com uma garrafa PET. Pode passar. Então, o primeiro passo da nossa filtragem, para a gente ter uma filtração melhor, é a decantação. Então, a gente espera um tempo, né, e aí vai acontecer a densidade, né, como essa propriedade da matéria, por conta dessa propriedade da matéria, a areia, ela vai ficar embaixo, né, porque ela tem uma densidade maior do que a minha solução de água e sal. Pode passar. A segunda parte vai ser a filtragem, então eu vou separar o sólido do líquido, pode passar também. E como que isso acontece, né? O nosso papel, o filtro, ele tem uma porosidade, que é como se fossem os buraquinhos, né? No slide tá aparecendo para vocês. A parte laranja é como se fosse o meu papel filtro, e esses buraquinhos são os poros. Então, vai passar pelos poros somente as partículas que são menores do que esses poros. Então, vocês podem ver que a areia está ficando retida dentro do filtro, porque ela é maior do que os meus poros. E vai passar somente a água e o sal. Pode passar? E a terceira parte é a evaporação, né? Que a gente tem que observar o ponto de ebulição. Que esse ponto de ebulição é quando a água o meu material ali vai deixar de ser líquido e vai passar para ser gasoso. Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição do sal é mais de 1.400 graus Celsius. Então, a gente vai conseguir separar a água e o sal desta maneira, porque a água vai evaporar e o sal vai continuar ali presente. E aí, você tem um videozinho, João Paulo? Sim. Tem esse GIF aí também, esqueci. E aí, no primeiro GIF, eu estou mostrando como que os átomos interagem, né? No sólido, a gente pode ver que as bolinhas que se representam os átomos, elas estão mais estáticas, elas estão com pouca movimentação.
No segundo, elas já estão mais, tem uma movimentação mais fluente, só que ainda elas não se desprendem. É como se elas estivessem andando de mão dadas ainda. No terceiro, que ela está no estado gasoso, ela tem uma movimentação muito maior, né? E como que a gente vai mudando essa movimentação desses átomos? Aquecendo eles, né? Nesse caso. Então, a gente vai aquecendo essa movimentação, a cinética dele vai aumentar, e aí vai fazer com que ele se desprenda, né? Como ele está numa movimentação muito maior, o gás, ele vai se desprendendo, vai se soltando, e aí ele vai virando vapor, como está na segunda imagem. E aí você pode mostrar o vídeo, é um videozinho bem rapidinho da destilação simples, né? Que a gente faz no terceiro passo. Espera só um pouquinho, tá? Tudo bem. Sim. Aumentar? Você vai aumentar o vídeo? Isso. Isso. Então, no videozinho, a gente vai mostrar bem rapidozinho, que eu fiz bem rápido. Então, a gente colocou a minha solução aí dentro e a gente está aquecendo. Então, a gente está vendo que ela já atingiu o ponto de ebulição dele, né? Então, já está evaporando a água e o meu sal está ficando. Vocês podem ver que aí nas bordinhas da panela, ela está ficando, o sal tá ficando ali, e aí já não tem mais água. Então, eu consegui separar a água e o sal. Então, ao final, eu consegui separar a areia e o sal, eu tenho os dois separados. Muito legal, Alisson. Oi? Muito legal, Alisson. Agora é a Flávia, né? Que vai apresentar? Então, gente, agora eu vou dar espaço para que venha agora a professora Flávia, os alunos também de primeiro e segundo. Por isso que eu já até coloquei a minha máscara de novo aí para de segurança, tá bom, gente? Então, um abraço. Tá? Agora eu vou ficar no computador para a Flávia poder apresentar. Tá? Não sei se bem-vindo. Quero me ver de pé. Bom dia, meninos. Meninos e meninas, vocês me ouvem direitinho? Então, eu sou a professora Flávia, estou com vocês desde o finzinho de março desse ano, né? A gente ainda não se conhece direito, participei de uma live geral do meio ambiente, aqui em São Paulo também, no São Paulo. E eu, assim, estou bem ansiosa para conhecer todos vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho. Eu queria saber, só um minutinho. Gente, o chat está disponível, tá? Para vocês mandarem mensagem, tirarem dúvidas. Eu queria ver a carinha dos alunos, ninguém apareceu. A gente quer a participação, a gente fez com muito carinho. Saber demanda tempo. E essa interação entre aluno e professor, ela é muito importante. Então, eu queria que vocês participassem, colocassem as dúvidas, né? Vocês acharem pertinente aí no chat, ou quem tiver coragem aí, bota carinha, tá? E fala. Já falar hoje, eu e a Sara, sobre transformações químicas. Pode começar, João Paulo.
Palavras na carta. Gente, tem toda uma estrutura montada. A gente está com 2 computadores e um celular. Então a gente fica assim, ó. 3 pessoas, tudo zuretinha. Então vamos lá. Transformações da matéria. O que é matéria, gente? Não sei se vocês lembram, é tudo que ocupa lugar e volume no espaço, né? Deixa eu só fixar aqui. Vai passar. Não foi não, João Paulo. Foi. Tá no primeiro ainda. Não tá? Não. Você fixou a apresentação? Aqui eu fixei. Não foi nenhum dos dois, nem no celular, nem no computador. Agora foi. Tá. Vamos lá. Matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? São essas transformações? É quando a matéria vai sofrer algum tipo de alteração. Então, a gente vai dizer que ela ocorreu uma transformação ou um fenômeno que pode ser químico ou físico. A transformação química é quando a gente vai ter alteração na composição da matéria. A gente vai sair de uma matéria inicial e no fim da nossa reação, da nossa mudança, a gente vai ter um produto final diferente. Então, vai ter ali quebra de ligação, formação de ligação. Então, a gente vai ter uma composição diferente da inicial. Vai haver essa mudança. Então, o meu produto final da reação vai ser alterado. Então, se a gente partir de uma substância, por exemplo, um papel, né? Se eu queimo o papel, entra em combustão ali no papel, no final eu já não vou ter mais papel, minha substância vai ter alterado, né? Então, a gente teve uma transformação química. O que era papel vai virar cinza e vai haver liberação de gás, né? A transformação física, ela é quando a gente não tem alteração na minha matéria. A gente pode ter deformação, mudança de estado, mas não vai ocorrer a formação de uma nova substância. Por exemplo, a água sólida, líquida, sólida, o gelo. Se eu deixar minha água fundir, no meu processo final eu vou continuar tendo água, eu não vou ter tido alteração da minha composição da matéria. A água inicial no estado sólido, porém a água líquida no estado final também. Pode passar, João Paulo. Transformação física. O que a gente falou? Que não tem alteração na minha composição da matéria, mas a gente pode ter ela com aspectos diferentes, que algumas vezes podem confundir a gente. Né? A gente pode ter mudança de tamanho. Coloquei o exemplo aí, a figura do papel rasgado, né? Quando a gente rasga o papel, a gente tem uma folha de papel e a gente rasga, a gente tem ali mudança do tamanho, porém não deixou de ser a composição do papel inicial. Papel amassado também. Um vidro quebrado. Se eu quebro um becker desse que a gente usou aqui na experiência do professor João Paulo, o vidro não vai deixar de ser vidro, porém vai ter outro aspecto, ele vai estar em tamanhos menores, ok? Ou mudança de estado, que seria fusão, ebulição, evaporação. A gente vai ter a mudança de estado, porém a composição da minha matéria, seja ferro fundido, a água evaporando, não vai haver essa alteração. Então, tá. Um exemplo de transformações físicas, gente, é sempre a mudança de estado. Toda vez que a gente tem mudança de estado de qualquer substância, não somente da água, a gente utiliza muito a água como exemplo, mas o ouro, o ferro, né, alguma outra substância, a gente vai ter uma transformação física. Então, posso mostrar? A gente colocou aqui, cadê? Eu tô ali. Uma pedra de gelo aqui dentro. Não sei se dá para ver na minha mão, uma pedra de gelo. E ela já está toda derretendo, aqui está cheia de água dentro do nosso potinho. Aqui a gente está vendo a mudança de estado físico e também uma transformação física da água, ok? Coloquei aqui também o exemplo do ferro fundindo, que a gente tem o ferro passando do estado líquido ferro fundindo, passando do estado sólido para o líquido, também ocorrendo aí uma transformação física. Pode passar. As transformações químicas. A
gente fala em transformação química, parece uma coisa assim muito difícil de se ver, né? Mas ela é uma coisa que está no nosso cotidiano. Transformação química é quando há alteração da composição da matéria. E a gente pode evidenciar isso através da alteração da cor, por exemplo, uma banana, né? Quando a gente compra uma banana ali branquinha, não, né? Amarelinha. Com o tempo ela vai pegando umas manchinhas ali, vai alterando a cor ali da casca. É uma evidência de transformação química, né? Formação de gás. Quando a gente pega um produto, faz uma reação e a gente evidencia ali as bolhas saindo, a formação de gás, é uma evidência de uma transformação química. Liberação de odor. Por exemplo, gente, se a gente pega uma carne, a gente esquece de congelar aquela carne, deixa ela na geladeira, ela começa a liberar ali um cheiro ruim, né? Um cheiro desagradável. Esse cheiro, ele é uma evidência da transformação química também. A gente pode ter também liberação de energia na forma de calor ou luz, que é o que a gente vê na combustão, né? A gente tem ali a liberação de calor e luz, que também evidencia uma transformação química. Eu coloquei alguns exemplos, igual o meu ovo ali sendo cozido. A gente tem ali a mudança de textura, a mudança de coloração, dá para ver direitinho na imagem que eu coloquei, a minha clara ficando esbranquiçada, saindo de uma coloração transparente para uma esbranquiçada, evidenciando aí a transformação química. Os objetos que enferrujam, coloquei 2 latas, uma lata que não está enferrujada e a lata que já enferrujou. Teve ali a produção de outra substância, né? E a gente consegue evidenciar somente com a visualização, né? Fogo, uma reação de combustão, alimentação, fotossíntese, gente. A planta, ela tá ali absorvendo a energia do sol, transformando aquilo para nutrientes dele. Então, a gente tem ali também transformações químicas. Fora que o corpo humano, todo alimento que a gente tem, que a gente consome dentro do nosso corpo, está sendo, né, todo processado com transformações químicas. Então, é mais comum do que a gente imagina, né? Pode ir, João Paulo. Agora a Sara vai fazer uns experimentos para a gente. Eu vou deslocar, gente, o celular e vou focalizar a tela do celular em cima do experimento da Sara. Então, vocês vão ver que vai dar uma tremida na tela e eu peço para vocês para fixarem na tela que a gente vai estar mexendo, porque a experiência é bem legal. Pode ser que demore um pouquinho, né? A surpresa demore um pouquinho, então vocês tenham paciência, ok? Bom dia, alunos. Se apresenta embaixo aí primeiro, Sara, para eles verem, antes de eu tirar o celular. Bom dia, alunos, tudo bem? Eu sou a Sara, sou bolsista do PIBID e hoje eu vim trazer um experimento para vocês, sou aluna da UEM, estou no 8º período. Eu vim trazer um experimento para vocês para demonstrar a transformação química que nós podemos ver acontecendo. Essa aqui é uma transformação química que ela libera muito calor. Para esse experimento, nós vamos precisar de permanganato de potássio. O permanganato, ele é aquele comprimidinho que a gente coloca na água para a criança tomar banho quando está com catapora. Então, é ele, só que em pozinho já. A gente vai usar ele. Glicerina vegetal, que é a glicerina que a gente acha em farmácia, mercado. São tudo fácil de encontrar. Isso, são tudo fácil de encontrar. Coloquei aqui no algodão o permanganato e agora eu vou pingar umas gotas de glicerina. E agora a gente reza para dar certo, que experimento ao vivo é isso. E agora a gente espera a mágica acontecer. Por favor, se quiserem reproduzir isso em casa, tenham muito cuidado. Coloca esse local, gente, tá um pouquinho.
Pode pôr. Não, já coloquei bastante. Porque demora muito. Vou pôr, sabe? Vou pôr mais. Algodão, né? Algodão. Caiu. Põe outro. Põe outro, não tem problema. Faz outro, não tem. Não queimou ainda, João Paulo. Põe outro. João Paulo, vai colocar lá. No banheiro. Aí, gente, por enquanto deu errado, a gente vai reproduzir de novo. Só lembrando, gente, que experimento ao vivo acontece isso mesmo, tá? Ele é muito bonito, ele tem um brilho característico. Uhum. Muito bonito. Agora vamos esperar que vai dar certo. Vamos ficar agorando, todo mundo olhando aqui, quem vai? Começou?
Sai hoje. Não tem mais permanente. Eu mando o vídeo pra ela e te mostro. Coloquei. Mais. Não, não é. Se eu colocar muito é que não vai mesmo. Não entendi por que não foi, não. Porque a gente é corajoso, né? Uhum. Faz o outro também. Quer que eu fale? Faz o menino? Peraí, gente, que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Cheio de queimado, hein? Pois é. Tá te focando aqui, Sara? Tá. Tá te pegando? Uhum. Vamos fazer então aspirina, depois a gente toma. Vou fazer. Dica aqui, não. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês enquanto esse aqui resolve reagir a transformação química que acontece com o comprimidinho de vitamina C que a gente tem, que a gente toma. A gente colocando. Antes da reação, eu tenho um comprimido e um copo de água. Eu coloco ele aqui. Uhum. E como vocês podem ver, ele já começa a liberar gás. São essas bolinhas de água que fica liberando. Isso aqui é uma transformação química. Porque após todo o derretimento desse comprimido, nós não vamos ter mais água e o comprimido. Nós vamos ter apenas a solução a solução de laranja, né? Da vitamina C. Não, tá dissolvendo. Ô turma, né? Experimentos acontecem, né? A gente testou isso tudo na última aula e estava funcionando. O problema foi agora, né? Como uma reação química pode ter vários imprevistos. A gente vai tentar, então, resolver isso o mais breve possível para a gente conseguir provar para vocês e demonstrar esse processo, tá? Essa reação de combustão, que ela é muito bacana, muito bonita, tá? Mas enquanto a gente vê algum problema que esteja acontecendo e ver se a gente consegue reproduzir isso de novo, vocês não têm alguma pergunta, né, para poder fazer, vocês podem abrir o áudio aí para poder falar, ou mesmo postar no chat, tá bom? Eu vou abrir esse espaço então aqui agora para vocês, enquanto a gente resolve isso. Aqui já aconteceu. Aqui, nesse aqui, como vocês podem ver, já aconteceu toda a reação. E agora não tem como mais você separar o comprimido de vitamina C da água. Então, aqui ocorreu uma transformação química, porque mudou as características da matéria e ela se transformou em uma outra coisa. Não é mais um comprimido e a água pura.
Então, ô, meninos, dos primeiros, dos segundos anos, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer para a gente, tá? A gente está aqui aberto espaço agora para vocês também. A gente preparou essa live e a gente até gostaria de saber se vocês gostaram, se a gente pode pensar em uma nova live com outro tema e a gente poder reunir novamente as turmas aí nesse aulão, tá, de Química, envolvendo as turmas de primeiro e segundo ano, tá bom? Temos então aqui uma pergunta da Maria, tá, do primeiro ano. Se o comprimido for triturado e depois jogado na água, acontece a mesma coisa? Sim. Peraí, calma. Pode... Sim, Maria, acontece a mesma coisa. Porém, a reação vai acontecer um pouco mais rápido. Aqui, gente, está acontecendo, ó. Demorou um pouco. Olha que lindo! Posicione para mim. Vocês conseguem observar que está pegando fogo? Demorou, gente, mas aconteceu. Que show! Veja essa área. Tá te pegando. Aqui nós temos, Camila, o permanganato de potássio junto com a glicerina. Eu coloco um pouco de permanganato de potássio, que é esse aqui, ele é o em pó. Eu te aconselho a fazer como em pó, porque se for com um comprimidinho, você vai ter que macerar, triturar ele bem para poder ficar em pó, porque ele precisa ser em pó. É o permanganato, mas a glicerina. A glicerina você acha ela em mercado, farmácia. É muito fácil de achar a glicerina. Você mistura os dois e espera que depois a reação acontece. Torce bastante, espera. Isso, só os dois mesmo que reagem, não tem mais nada, é só os dois. Eu coloquei no algodão, mas você pode colocar também... Não, na água não. A Maria. O algodão, não, o algodão não foi só para pegar fogo, é porque se eu colocasse em outro lugar, eu já fiz isso numa colher de plástico. E aconteceu também a reação do mesmo jeito. No papel também. No papel também, eu já fiz em papel toalha e reagiu da mesma forma. Vamos, gente, mais alguém? Quiser ligar o áudio, pode ligar. São tímidos. Então, vou encerrar, né? Gostaram desse último experimento? Fechamos com chave de ouro, hein? Então vamos encerrar, João? Peraí, eu vou tentar. Aqui, ó. Então, ó, turma, essa foi a nossa proposta para a aula de hoje, tá? Envolvendo as atividades do PET de Química aí, tanto do primeiro quanto do segundo ano, com atividades relacionadas ao conteúdo de transformações da matéria, método de separação de mistura, tá? Então, é muito importante o retorno de vocês, os recados, para a gente saber se vocês gostaram, né, o que a gente pode fazer aí para uma próxima aula futura. A gente está aberto a esse espaço, esse diálogo, tá?
porque eu sei como é que é difícil o processo de isolamento social, né? Aprender sozinho, principalmente os alunos de ensino médio, de primeiro e segundo ano. Vocês não têm muitos livros, vocês ficam só com o conteúdo do PET, com as atividades. Então, é importante esse contato que a gente tem, tá? A Flávia e a Sara estão mostrando aí para vocês na câmera como ficou, tá? Esse algodão. Acho que o problema que demorou muito é que talvez tivesse um pouco úmido o algodão, aí demorou um pouco mais a combustão, mas geralmente ela é rápida. Tá? A gente testou isso ontem, em questão de minutos, a combustão ocorreu e queimou completamente o algodão. Tá? Mas foi bom que a gente conseguiu, apesar de ter uma demora aí, um delay muito grande, mas a gente conseguiu provar aí esse processo de combustão, essa reação química. Tá? Então, também deixei então aí o Alisson, se ele quiser também deixar um recado, né, que o nosso aluno aí também da Química, graduação da UENG, tá? Se quiser deixar mais um recado também, um aviso, tá, Alisson? Fica aberto aí para você. Tá bom. Gostaria de falar de novo, reforçar para vocês participarem do concurso, tá? Vai valer premiação, então, quem não quer R$ 100, né, gente? Até eu queria participar do concurso, mas eu não posso. E semana que vem, eu e a Sara, a gente vai estar dando uma monitoria também de Química, que é uma monitoria pré-ENEM, pré-PISME, para auxiliar vocês aí no preparo para esses vestibulares. E eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão presentes e ficaram até o final. É do povo. Aí, pegou nós três. Gente, tudo bom? que vontade de tirar a máscara. A Sara já está sem máscara, mas a gente não pode. Agradecer a quem estava aqui. A gente não pode, não. Ela estava apresentando, tá, gente? Agradecer a todo mundo que participou, tá? Espero que vocês se animem, mandem sugestões, perguntem mais, né? Porque já são dias tão pesados, né, que a gente está vivenciando. Então, essa interação, esse sair da rotina é importante, é divertido, dá trabalho para a gente, dá ansiedade, né, Sara, que o experimento não deu certo. Mas é importante, a gente pede a participação de vocês, né, nas lives, né? Deixa eu ver só quem colocou um negócio no chat aqui. E a gente conta com a presença de vocês sempre, tá bom? Bom fim de semana. Pode falar, Sara. Bom fim de semana para todo mundo. Se cuidem e até a próxima. Até a próxima, gente. Um abraço aí. A gente vai disponibilizar esse vídeo aí para todo mundo, tá? No Classroom, também no WhatsApp, para vocês reverem. E também comentar no grupo depois, tá? No Classroom, se vocês querem uma nova aula, tá? Para a gente poder ouvir. Tá bom? Vocês quiserem mais experimentos legais como esse, a gente faz. O Alisson não está aqui, está lá, tchau, Alisson. O Alisson está em São Paulo. Está em São Paulo, nosso parceiro. Tchau. Tchau. Amores, João Paulo e Flávia. Oi. Estão me ouvindo? Tá. Para de gravar aí, fazendo favor. Oi? Para de gravar aí, fazendo favor. Peraí, calma. Calma. É a cabelão dele. Parou de gravar?